Então é o seguinte, o cenário de hoje, a gente fez essa venda aqui, né, com base na curvatura da média, andou aí 500 pontos, e a partir daqui, esse rompimento, a gente não operou porque foi um rompimento de zeragem, aquele movimento que o preço dá aquela pancada para cima, mas não segue tendência. Então, por isso que é muito importante observar o movimento do candle, como ele chegou lá. Não é simplesmente romper. Não, mas como que foi esse rompimento? Como o tamanho do pavio que ele deixou, o tamanho da sombra. Olha o tamanho da sombra aqui. Olha o tamanho da sombra. Então, assim, a gente ficou de fora desse rompimento porque a gente não opera zeragem. Essa região de rejeição, o que seria uma região de rejeição? São regiões, por exemplo, aqui está nesse retângulo. Você tem essa quantidade de sombras, de pavio. O preço vem e rejeita, não tem nenhum fechamento naquela região. Então, é uma região de rejeição, onde o preço chegou e rejeitou. Por exemplo, aqui, outra região de rejeição. Foi aqui nosso trade de hoje, né? Região de rejeição. Então, aqui em cima, eu posso marcar um caixote só, porque rejeitou aqui, rejeitou aqui, rejeitou aqui. Aqui rompeu. Só que esse rompimento, ele veio através de uma zeragem. Tá? Só que essa zeragem, ela pode ter sido dessa região aqui, tá? Um player que começou, não conseguiu derrubar o preço, zerou aqui a mercado. Ou também existe aquele conceito da ponta de liquidez. Por exemplo, um big player, ele opera comprando aqui pela XP, só um exemplo, tá? E aqui ele está provendo liquidez para ele mesmo, ele está vendendo por outra ponta. Então, essa zeragem de hoje, que aconteceu aqui, a gente olhando o contexto para trás, a gente sabe que essa região de compra aqui, a gente observou pela planilha, quem estava comprando aqui era gringo, tá? Quem estava comprando aqui encheu o carrinho aqui. Tanto que a gente fez um swing trade aqui de 3.000 pontos no índice, tá? Então a gente foi junto com o gringo. O gringo não zerou essa posição ainda. Eu observei o seguinte, que essa zeragem pode ser a ponta de liquidez desse cara, desse play que estava posicionado aqui. Ele vendendo, ele zerando e jogando o preço para cima para ajudar ele mesmo. E lá na frente, por que ele faz isso? Ele zera para ele mesmo, zerando a venda. Quando você zera uma venda, você compra, né? Então você joga o preço para cima. Jogando o preço para cima, aqui, no cenário futuro, o preço trabalhando aqui para cima, aqui ele tem que se virar para achar liquidez para fechar essa operação de compra. Então ele faz o seguinte, eu vou zerar aqui, jogo o preço para cima, você pode ver que, olha aqui, o preço está subindo na pancada, ó, vai e volta. Aqui dá uma pancada, recua. Então você vê que é zeragem, tá? Então ele joga o preço para cima, acreditando que ele vai melhorar, né, a questão, porque o médio dele está aqui para baixo, ele vai fazer parcial, enfim, ele vai melhorar o médio dele, porém, aqui em cima alguém vai montar compra, porque se ele está comprado, ele precisa achar um comprador para ele fechar a compra dele. Essa lógica é um pouco confusa, mas é o seguinte, se eu estou comprado, eu preciso vender para fechar minha posição. Então, se eu quero vender, alguém precisa comprar esse lote meu, eu preciso vender para alguém. Então, se eu jogo o preço aqui para cima, eu melhoro o meu médio na hora de fechar e jogo aqui para cima acreditando que aqui, nessa região aqui, ó, que aqui, ou seja, qualquer região, assim, só estou jogando aqui para cima, vai ter algum player querendo comprar, montar posição de compra. E montando posição de compra serve de liquidez para eu fechar, para eu vender, né? Ele está comprando, eu estou vendendo. Então, no caso, ele está comprando o meu lote. Eu coloco um lote aqui de venda, né? Coloco o lote aqui de venda e ele quer montar a posição de compra. Então, ele compra esses lotes que estão à venda nessa região. O que acontece no conceito básico da zeragem? Se um player está muito grande, está comprado, ele zera, o preço cai, porque ele vendeu. Ele está comprado, ele precisa vender. Agora, a gente sabe que na prática nem sempre vai ser assim, porque alguém pode até absorver essa venda dele. Então, eu trabalho com a ótica do seguinte, pode ser zeragem desse player aqui, mas eu acho muito pequena essa posição para ele fazer todo esse movimento. Eu acho mais que é um player manipulando o preço,
tá? Ele mesmo fazendo a zeragem para ele mesmo, só para jogar o preço para cima e despertar a vontade de alguém de montar a posição comprada, né? Porque o preço está rompendo, o pessoal começa a comprar. Só que um big play, ele não opera rompimento assim, né? Porque ele não vai achar liquidez para bater no rompimento 50, 100 mil lotes. Ele tem que montar a posição. Então, nessa montagem futura de compra, esse gringo que está comprado lá embaixo pode zerar a posição dele de compra, ou parte dela. Então, foi por isso que eu não fiz mais operação hoje. Só peguei essa venda aqui, tá? De 500 pontos. E esse rompimento para cima eu não peguei por observar que é um movimento de zeragem. E eu não opero zeragem. E então o mercado está sempre blefando, né? Está sempre tentando induzir alguém a fazer algo que por trás não é aquele movimento real. Por exemplo, eu vou te induzir a comprar para você servir de ponta de liquidez para eu vender. É basicamente isso. Vou te induzir a vender, mas na real eu quero comprar. Então eu estou te induzindo somente para ser a minha ponta de liquidez. Esse é um conceito básico. Então por isso que eu não operei esse rompimento aqui, tá? Porque acredito que é mais uma manipulação do que um movimento reto. Outra coisa também, eu estou posicionado no swing trade em DIE, juros, né? Então, não tem por que eu comprar esse rompimento. Porque se ele for, ele me ajuda a minha posição lá de swing. Né? Bolsa para cima, juros para baixo. Em tese, é basicamente isso. Então, não tem por que eu me arriscar aqui comprando esse rompimento de zeragem. Alguma dúvida nisso aí?